Eu já vi o irmão comentando também sobre essa questão da assinatura do Criador. Até em alguns aspectos, quando o irmão fala assim da natureza, fica muito evidente isso, né? Como é que a gente pode observar essas questões, assim, quando a gente olha, de repente, para a natureza, para a criação mesmo, essa assinatura aí do Criador? Tem tanta coisa, né, maravilhosa, né? Eu gosto de começar sempre falando sobre aquele serzinho que para muitos é insignificante mesmo e que até é símbolo de ofensa quando você quer se referir a uma pessoa que não tem tanto conhecimento, né? Ameba. Eu até gosto de dizer assim para as pessoas, aliás, retira essa ideia de simplicidade do seu vocabulário quando o assunto é vida. Porque segundo Richard Dawkins, aquele cientista ateu, né, militante ateísta, né, é biólogo também, na ameba, só no núcleo, tem tanta informação que daria para encher 30 volumes de uma enciclopédia. Lembra da Barça, aquela... Lembro. No tempo que tinha em papel. Hoje, aplicativo, a gente não consegue nem dimensionar a quantidade de informação, né? Sim. Mas pensa na Barça lá, né? Tudo aquilo zipado, encriptado e colocado no núcleo de uma ameba. E em toda a ameba teria, assim, umas 1000 enciclopédias de informação. Caramba. Então, a primeira forma de vida, seja lá qual tenha sido, segundo a elucubração evolucionista, já teria que ser muito complexa. Essa pós que eu fiz foi em biologia molecular e celular. Eu tive que estudar de novo, né, voltar a livros. Eu ganhei de presente um calhamaço assim, que é referência nessa área de biologia celular. Mergulhei naquilo. E quanto mais eu estudava, mais maravilhado eu ficava. Porque só para dar um exemplo, né, a célula. Para você ter uma célula funcional, você tem que ter pelo menos uma membrana para que as organelas não se percam no meio aquoso ali, onde for que ela tenha surgido, né? Então você tem que ter uma membrana. Só que essa membrana tem que ser seletiva. Ela tem que permitir que entrem nutrientes, saiam, né, produtos do metabolismo, ok? Tem que ter dentro dela já uma indústria, uma fábrica de energia, de geração de energia, a mitocôndria, que tem muitas turbinas, milhares de turbinas, muito mais que a Itaipu, só que miniaturizada. Você tem que ter um ribossomo que costura aminoácidos produzindo proteínas para que o ser possa existir. Então é a síntese de proteínas. Você tem que ter várias outras funções. Você tem que ter micro-robôs moleculares chamados kinesinas, que literalmente caminham nos microtúbulos da célula, transportando, por exemplo, uma vesícula daqui para lá, alocando, né, organelas. Sim. Gente, é uma máquina que conta até com autorreparo. Veja a antevidência, né, de Deus. Sim. Então, e além de tudo isso, tem que ter um núcleo, que é o cérebro da célula, onde está o DNA, com informação gigantesca. Eu li algum tempo atrás, não lembro qual autor, que diz que cada célula humana tem cerca de 1,5 gigabyte de informação. Gigabyte é bilhão de bits. Sim, é muito. E se você multiplicar por trilhões de células que temos no corpo, dá um número absurdo de 60 zettabytes. É o 6 seguido de 60 zeros. Tende ao infinito, né? Sim. De informação redundante dentro de nós. Veja, quando você caminha por uma praia e vê uma frase escrita na areia, você vai deduzir, obviamente, que alguém fez aquilo. Ninguém vai acreditar se eu disser que foi o vento que soprou ali, as ondas do mar batendo há milhões de anos, organizando as partículas de areia para formar uma palavra. Ninguém aceita isso. Mas quando eu falo que cada célula tem todos esses mecanismos interconectados e bilhões de bits de informação no seu núcleo, como que alguém pode conceber que isso pudesse surgir, né, assim, casualmente? Sim. Então, a primeira digital do Criador que eu vejo é justamente na informação. Informação complexa e específica. Isso o design inteligente estuda bastante, né? É a questão da informação. Depois nós temos exemplos na natureza assim, bem fantásticos. Por exemplo, alguns anos atrás, acho que 2014 ou 15, foi descoberto na Rússia, num veio de carvão datado em supostos 300 milhões de anos, uma pecinha metálica, um dente de uma engrenagem. Isso, né, fez a cabeça girar desse pessoal, porque o que uma peça moldada, claramente moldada, né, de metalúrgica, fazia ali 300 milhões de anos atrás? Dinossauros não faziam metalúrgica, quando se saiba, né, segundo o modelo evolucionista. Estou brincando um pouco aqui. Eles quebraram a cabeça tentando explicar esse fenômeno e não chegaram a uma conclusão, até que um propôs o seguinte: só pode ser o seguinte, né? Uma nave alienígena passou por aqui há 300 milhões de anos e perdeu uma peça. Caramba. Só que, Zeca, ninguém propôs o seguinte, que poderia ser o caso, né? Segundo a ótica evolucionista. Será que não foi, de repente, uma série de erupções vulcânicas que fundiu metais que estavam ali por perto, foram se juntando, depois terremotos, né, pedras batendo e moldando? Quer dizer, fatores naturalistas, né?
Ninguém propôs isso, porque é um absurdo, obviamente. Mesmo quando eles partem de uma ideia supostamente evolucionista, eles têm que apelar para o design inteligente. Sim. Mesmo que seja um ET, mas alguém fez. Agora, quando você vê, por exemplo, uma engrenagem inteira, e nessas horas em minhas palestras eu mostro lá um vídeo de um bichinho, de um inseto chamado Issus coleoptratus. Ele tem uma engrenagem entre as patinhas. Ela funciona exatamente assim, as patinhas são sincronizadas e ele salta em linha reta sempre, porque ele consegue ter esse movimento sincrônico. É uma engrenagem perfeita. Então, quando você vê um dente apenas de uma engrenagem, você deduz que foi uma inteligência que fez, por que quando vê um inseto que tem engrenagem, eu poderia voltar às quinesinas, aos robôs moleculares, à bioquímica da visão, e uma série de coisas. Dá para ficar aqui muito tempo. Por quê que quando vem essas coisas, alguns deduzem pelo acaso? Eu não vejo coerência, né? Só um exemplo mais. Em 2 de março, eu lembro que é o meu aniversário, Legal. 2 de março de 72, exatamente nesse dia eu nasci. Os americanos lançaram a sonda Pioneer no espaço. Tá. Né? Por sugestão do Carl Sagan, aquele famoso astrônomo americano, né, foi colocada uma placa de ouro nessa nave, nessa sonda, com algumas inscrições, algumas informações. Tinha ali a sequência dos planetas do sistema solar, alguns pulsares, a localização de alguns pulsares, a representação do hidrogênio e um casal humano, um homem e uma mulher. Essa placa reunia apenas 1000 e poucos bits de informação. Simples. Mas pensa, qual foi a intenção do Carl Sagan em sugerir colocar essa placa na nave? Com endereço, com informações sobre a espécie? Óbvio. Se alguma raça alienígena inteligente encontrar, vai deduzir que foram seres inteligentes que mandaram essa placa para o espaço. E podem até achar o endereço, com os gráficos, né? Ok, só que o ser humano que fez a placa tem 60 zettabytes de informação dentro dele. Ou 1,5 GB em cada célula. Por que o ser que fez a placa surgiu por meios evolutivos casuais e a plaquinha com só 1000 e poucos bits foi criada por alguém? Sim. Veja, e Sagan era ateu, evolucionista, né? Eu não consigo, como diz aquele livro, né? Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Exatamente. Porque as digitais, Zeca, estão espalhadas por toda a natureza, desde o macro até o micro universo. Tem muita coisa. Sem dúvida. Inclusive, acho que nem vai dar tempo da gente aprofundar muito nisso, mas isso interrompe uma briga que eu não sei se foi a própria igreja que criou com a ciência, dizendo que é melhor não estudar, é melhor não se aprofundar. Uma pena isso. Não é? Criou-se um distanciamento, que pelas palavras que nós estamos ouvindo aqui, nunca deveria ter existido, muito pelo contrário, elas se relacionam intrinsecamente, né? Você não precisa nem fazer força para isso acontecer. A ciência, como nós a conhecemos, né, a ciência moderna, ela nasce num contexto religioso. É só investigar ali, né, nos séculos aí 17, né, 18, né, 17 com Galileu, com Newton, depois vem Blaise Pascal, né, Leibniz. Newton, ele simplesmente descobre o cálculo. Imagina o mundo sem o cálculo, né? Sim. Engenharia sem cálculo, né? Ele e Leibniz simplesmente chegam a essa conclusão para investigar a natureza que os maravilhava porque Deus tinha criado. Então, quase todos esses chamados precursores da ciência, os pais da ciência, eram cristãos. E eu poderia até, forçando um pouco a barra, dizer que eram criacionistas, porque eles criam no relato da criação. Eu tenho lá em casa um livro, eu esqueci de trazer. Eu gosto de mostrar sempre porque alguns duvidam, né? De Newton, Estudos sobre Daniel e Apocalipse. Olha que legal. Eu li esse livro, é fantástico. Muito próximo assim, do que a gente entende sobre as profecias de Daniel. Ali, Daniel 2, Daniel 7, 8, né? Newton queria descobrir algo sobre o juízo de Deus, sobre a volta de Jesus. É maravilhoso. Só que nas faculdades de física, poucas pessoas sabem disso, né? Um dos maiores nomes da ciência, né, da história da ciência, era um tremendo teólogo, Isaac Newton. Então, por que a igreja se afastou da ciência? É uma pena, né? Sim. Porque deveria manter essa proximidade, porque a ciência, eu entendo que é um dos livros de Deus. A Bíblia é a suprema revelação especial. O universo é a revelação natural. Nós podemos chegar a Deus pelos dois caminhos, ou outros mais caminhos, né? Sem dúvida.